Maravilha. É disso que o povo gosta. Alguém tem que avisar a produção desse cast que a gente é comunicação, com ascendente em comunicação, a gente é humanas. A gente não sabe fazer matemática. Ninguém me chamou pra sentar nessa mesa aqui e fazer matemática. Se fosse pra ser humilhada, eu ficava em casa na internet. Já era pra ter me avisado, porque nem vinha. Se é pra ser... Produção, se é pra ser humilhado, vocês deixam a gente em casa pra ser humilhado no TikTok como qualquer millennial. Tá bom? Mas se é pra gente vir aqui, não me faça fazer contas, por gentileza. Hoje a gente tá intimista. I'm gonna hold your hand. Só nós duas. Só nós duas. Perfeitas. Só o time. Sabe por quê? Eu vou chamar isso aqui de especial Dia do Jornalista, porque na semana da gravação desse episódio foi o Dia Nacional do Jornalista, entendeu? Então estamos aqui comemorando o Dia dos Jornalistas. Formados há 15 anos. Mais ou menos isso, né? Vamos falar a verdade. Ei, não sei se carece. Acho importante pra mostrar que a gente já tá aqui, ó. Sim. É que a minha formação de audiovisual veio antes, mas a minha formação de jornalismo completou 9 anos. A minha 15. Completou 9. Abafa. Abafa. Pode ser. Isso. 11 anos de produção audiovisual, 9 anos de formação de jornalismo, mas eu já trabalhava com comunicação antes disso, né? Eu adorei que tu postou lá. Eu postei. Adorei, Fiz a homenagem à jornada da jornalista. Mas estamos aqui especial, Dia do Jornalista no Brasil! Palmas singelas. Palmas pra nós aqui, mesmas. Yay me! Exatamente. Parabéns, porque ser jornalista no Brasil, ser um jornalista ético no Brasil não é fácil. Ser um jornalista cultural, que as pessoas acham que é uma subcategoria do jornalismo, como se cultura não fosse importante. Estamos aqui na Perifacom para lembrar que cultura salva vidas. Então, o nosso trabalho, ou o trabalho de qualquer pessoa que se propõe a falar e trabalhar com cultura no Brasil, é muito importante. Demais. Não é mesmo? Estamos aqui usando cultura e, no nosso caso, aqui no Café com Sojo, esse intercâmbio cultural com a Ásia e com o Brasil é exatamente para inspirar, salvar vidas, provocar pensamento crítico. Então, feliz Dia do Jornalista pra gente. Feliz Dia do Jornalista pra nossa Rocio Pai, que também, nossa Magné, nossa mais nova, nosso pintinho com faca do jornalismo sociopolítico. Com aspas do Suplicy. Com aspas do Suplicy, porque ela é babadeira desse jeito, né? Mas nossa Rocio tá aí num hiato por conta de trabalho, de vida, mas tá aqui lembrada também no nosso Dia do Jornalista, nossa maravilhosa, um beijo pra nossa Rocio. E hoje a gente vai hablar, né? Porque vocês estão assim, nossa, só tem 2 pessoas na mesa, né? Vai ser mais tranquilo. Não com essa mesa, né? Não com essa mesa. Não com essa composição. Podia ser mais tranquilo em outra circunstância? Podia. Nessa composição, não. Nada. Não, nessas coisas que a gente não é. É tranquilo. É tranquilo. Inclusive, às vezes, a gente não é tranquila com a gente no nosso próprio chat privado. Eu, por exemplo, te ameaço com emojis de faca algumas vezes por semana. Muitas ameaças. Me sinto muito ameaçada. Todos os dias. É que às vezes você precisa, né? Pouco, né? É porque assim, quando a gente concorda muito, e quando a gente discorda, a gente vai. Não, eu adoro que na última semana a gente discordou e ela mandou áudio e eu falei, gente. Eu mandei um TCC que eu falei assim: olha, isso aqui não é sobre opinião. Isso aqui é um podcast. Isso aqui não é sobre opinião e eu vou te explicar o porquê você está errada. Não, eu ouvi e falei assim: concordo e discordo, porque é assim que a gente funciona. Desse jeito. E é sobre isso, né, amiga? Jeito. É importante. E concordando em discordar ou discordando em concordar, a gente já tá aqui fazendo essa introdução, mas vou deixar a minha convidada se apresentar para a câmera dela. Ela tem uma câmera exclusiva. Não, eu amei aqui a gente vende nosso próprio peixe. Quem é você, Cami por Cami? Quem eu sou? Eu sou jornalista há 15 anos, como eu acabei de falar. Seu nome? Camila Monteiro. Mimiverso. Muita gente me chama de Mimiverso. Oi, Mimiverso, ADM. Esse fim de semana eu tava, cobrindo Stray Kids. E era ADM, Mimi. Às vezes eu não entendo porque eu sou Camila, mas agora eu sou Mimi. É sua digital persona, gata. Exatamente. Trabalho pra UOL, na editoria asiática. Cubro K-pop, K-dramas, Ásia, de forma geral.
BLG. Ela esquecendo os LGBT? Não estou esquecendo. Não, Que isso? não estou esquecendo mesmo, porque hoje eu vou ter um prazer inenarrável de falar sobre os LGBT. Ela exigiu, ela me lembrou de falar de uma coisa que a gente tava querendo falar. Exigir. E é isso, acho que a minha apresentação é essa. Maravilhosa. Como é que é? A Mimiverso. Mimiverso. Já vai ter aparecido na tela, todo um rolê. Exatamente. Maravilhosa. Mas a gente vai começar falando como jornalistas, né? Porque se tem uma coisa que a gente precisa ter é se aprofundar pra gente fazer pauta. A gente precisa checar fatos, Nossa, isso é tão importante. né? Assim, jornalismo básico, gente. One-on-one, One-on-one, é o famoso básico, a aula básica de jornalismo, checar fatos, etc. E se aprofundar sempre, especialmente nós que somos mulheres brasileiras. Eu ainda uma mulher negra, ainda tenho um recorte racial aqui, e falando sobre culturas asiáticas, cada uma ali com a sua particularidade, com a sua história, com a sua construção de sociedade. Então a gente tem que o tempo inteiro, e Cami também, para quem não sabe que ela não falou sobre isso, ela é a gatinha acadêmica. Eu sou. Ela estuda fenômeno, doutorado, entendeu? Fez tudo, estudou. Ela fez eu era pra ser professora, né? entendeu? Mas ainda você gosta. E você e o foco do seu estudo é essa parte de fandom, Sempre de foi cultura. fandom, cultura. Eu gosto muito de estudar performance, de fãs, de idols, de artistas. Consumo, Muito, de sempre. cultura. Porque faz todo sentido, né? Total. E muito, muito, muito no Brasil. Eu gosto muito de ver a cultura latina mesmo, né? Os fãs, que a gente chama de sul global, enfim, cada vez mais. Mas eu gosto muito de ver, porque a gente sabe que é bem diferente, né? Total. Cada lugar tem um fã Tem diferente. sua particularidade. E eu trabalho com isso há muito tempo. Perfeito. Mas aí, por que eu falei sobre aprofundamento de pauta, né? Nessas últimas 2 semanas a gente mencionou aqui sobre esvaziamento de pautas e o perigo deles, né? Em coisas diferentes ali que a gente falou nos últimos episódios. E hoje a gente vai fazer o inverso, né? Que é a importância de se aprofundar. A gente vai encher a pauta. A gente vai encher a pauta. E aí, essas semanas recentes tem sido muito difícil. Não que não seja, estávamos falando aqui no off, né? Do tipo, nunca é fácil para pessoas negras como fãs de K-pop. E aí eu rebati com a Cami falando, nunca é fácil para pessoas negras, ponto. Exato. Em qualquer espaço de fandom, porque não é fácil, socialmente falando, para pessoas negras. E aí, essa semana, a gente teve 2 casos muito escancarados aí, porque é isso, né? Nunca é fácil, mas aí às vezes acontece, às vezes. Mas tem vezes que é muito difícil. Tem vezes que é explicitamente Não. difícil. Essas últimas Explicitamente difícil. foi muito difícil. Então, o que aconteceu, né, recentemente? O grupo feminino Kiss of Life, né, o quarteto feminino Kiss of Life, caiu aí numa grande polêmica, porque as meninas fizeram aí uma transmissão, né, uma live, né, foi uma live gravada, O aniversário. né, de pelo uma- aniversário da Da Julie, que é uma das integrantes. Isso é o pior, né? Era uma live gravada. Era uma live gravada. Um pouco antes da live sair, elas comentaram em algumas das plataformas, né, digitais, elas comentaram com fãs do tipo, não desistam da gente. Não nos depois cancelem, não... mais ou menos isso. né? Foi meio que não desistam da gente, tal. E aí, qual que foi o grande rolê dessa live? Elas fizeram essa live para comemorar o aniversário da Julie e elas estereotiparam pessoas negras. Por quê? Segundo elas... E latinas, né? E latinas, exato. Segundo elas ali, era a intenção por trás era uma homenagem ao hip hop old school, porque o Kiss of Life é um grupo conhecido por ser muito sexy, conhecido por ser pesado nessa coisa de coreografia, R&B, R&B americanizado, Bem twerking e etc. Uhum. Então elas bebem muito Muito. dessa cultura negra. A Julie mesmo nasceu, acho que viveu nos Estados Unidos, é americana, uma coisa isso, assim, não isso. é? 2 delas, elas Tem esse background. isso. Se elas não são de Cresceram. Ou cresceram, parecido. exatamente, né? Com essa cultura negra estadunidense, que é o que a gente está aterrissando aqui. E aí elas se caracterizaram de Gente. rappers. A Belly, que é uma das integrantes, elas estavam apelidando e chamando ela de Taco Belly. Não, ali eu perdi. E aí foi o estereótipo da Da latina, assim. né? Para quem não sabe, Taco Bell é uma rede estadunidense, né? acho que é. Tex-Mex, assim, de comida mexicana. A gente tem aqui no Brasil a Taco Bell. E aí o nome dela é Belly. E aí fizeram esse Taco trocadilho Belly. Taco Belly. E ela tava ali também meio que caracterizada meio negra, meio ticana.
E sabe que o que me chamou a atenção? A gente vai entrar nisso, né, imagina. Mas o que me chamou a atenção é que teve uma pesquisa ali, né? Elas mostraram seu lado, tipo, olha, isso aqui foi nossa referência visual. Exato. E eram homens negros, E eles rappers, estavam ou... tudo tipo, como se tivesse, assim, uma coisa programada Exato. ali, um roteiro. E aí, não Aquilo- só como se fosse o suficiente a caracterização física, porque sim, você pode pôr um estilo hip hop. Sim. Existe estilo hip hop. Sim. Ai, se fosse só uma coisa delas vestirem uma roupa de hip hop anos 90, 10/10. Eu não teria crítica pra isso. Só que aí o problema foi a maquiagem estereotipada e o vernáculo. Quando elas começaram a Totalmente. falar. Ali foi o problema. Isso. Elas fazendo aquelas coisas, né? E fazendo a coisa, Exato. tipo, Isso, um estereótipo. Entregando o estereótipo tanto da negrona do Bronx, da Uhum. negrona norte-americana exagerada, nanana. E eu sei o que vocês estão pensando. Eu sou uma negrona, apesar de não estadunidense. Eu sou exagerada, eu falo alto e eu falo assim quando eu me movo. It is what it is. Sim. Tá? Mas sou eu, o indivíduo. Eu sou assim. exato. Todas as mulheres negras são assim, não. Né? Então, o problema... O rolê do estereótipo é que todo estereótipo... Eu aprendi isso com o professor na faculdade. Falamos aqui de formação. Todo estereótipo, ele vem de algum lugar. Ele tem um fundo de verdade. Ele foi tirado de um contexto real. O problema é que ele é distorcido e exagerado para englobar toda uma coisa naquele E estereótipo. vira uma sátira, né? E vira uma sátira. Acho que esse é um grande problema, que assim, aquilo vira uma piada. É pra rir. Mas assim, as pessoas não querem rir. Não é engraçado rir da raça de alguém. Isso não é nada engraçado. Você tá lidando com uma coisa que não tem graça nenhuma. Exato. E aí fica uma piada. E o grande problema é que estamos em 2025. Isso é um problema em qualquer época. É. Mas assim, isso já aconteceu com outros idols várias vezes. Eu lembrei agora da Wendy, que também fez a mesma coisa, né? Do Red Velvet. E dá pra aqui, ó, falar de vários. E nada melhora nunca. É. E não aprendem nunca. E essa live, eu achei assim... Quando eu tava olhando, porque eu tava viajando. Uhum. Eu tava viajando e aí eu falei, várias DMs falando, a DM, tu viu? E eu falei, não. Mas tanta gente falando, com certeza não foi boa coisa. Quando eu dei o play, eu não tava acreditando no que eu tava vendo. É. Porque eu gosto delas. Eu também. Isso me deixou... Esse é o problema. Agora eu não posso, Né? É exato. não posso mais dançar no Tava iglu em paz. Tocando iglu, inclusive horrores lá Ai, na que Coreia. ódio. E eu pensando, gente, e que coisa bizarra. Aquilo foi bizarro. Parecia que eu tava... E foi muito exagerado. Foi muito, Não foi um foi. detalhe ou não sei o que, não sei o que. Dessa vez realmente não tinha como defender, Não porque tinha. foi muito exagerado. E novamente, de um grupo onde duas delas têm contato Tem noção daqui. e noção com a certeza. cultura negra estadunidense em primeira mão. E um grupo onde, por conta das influências musicais, elas têm um fandom forte entre pessoas negras. Porque Soft Life acabou de voltar de uma turnê nos Estados Unidos. É verdade, fortíssimo. Né? Elas acabaram Foi um tiro. uma turnê nos Estados Unidos. Tiro no pé gigantesco. Então, tipo, qual foi a linha de raciocínio por trás disso? Não. E aí, por conta da agência, sei lá, elas demoraram pra adereçar. Não, e eu Porque eu acho que elas ainda estavam. Eu acho que elas estavam no Sudeste Asiático, acho que estavam em Manila, alguma porque coisa assim. elas fizeram o primeiro show na Tailândia, grande, que a Nath, Isso. uma das principais ali também, né? Ela tava, nossa, Tailandesa. e meio que abafou, né? Porque tava todo mundo muito. As pessoas ficaram muito chateadas. Sim. Toda razão. Aí que tá, né? As pessoas no Ocidente. Ah, isso é ótimo lembrar, né? Sempre vão lembrar. Essa porque- pauta racial negra, Na ela bate Ásia. diferente na Ásia e ela bate diferente no Ocidente. E aí ainda tem mais um recorte no Ocidente. Ela pode bater diferente especificamente nos Estados Unidos, quando tem alguma ofensa Sim. que é muito específica do recorte racial estadunidense negro, e quando é alguma coisa mais pro América Latina negra, por exemplo. Na verdade, ela nem bate na Ásia, né? Não bate. Não chega a ser um Não fator, bate. o que eu acho surreal também nos dias de hoje. Mas não é um fator. Não, ainda não. Não é. Mas aqui, O papo do racismo antinegritude na Ásia, ele tá... Se aqui ele já é muito zoado, na Ásia ele tá anos-luz atrás. Porque o problema, quando falamos de cor na Ásia, é que ali a gente tá falando de colorismo. Uhum. A gente não tá falando... a gente tá falando de colorismo, a gente tá falando de elitismo, porque essa coisa da cor da pele mais clara ou escura, ela tem a ver com elite, né? Com classe social. É um problema deles lá, né? De É, colorismo muito grande. porque- Eu tava comentando com a Porque minha mãe. não teve essa insurgência Não teve. de migração
forçada e violentada da escravidão de pessoas negras vindas do continente africano para lá. Não, e se teve, não foi da mesma forma que veio para cá. São países asiáticos, são países racialmente hegemônicos, com o fenótipo, né, asiático. Sim. Então, quando a gente fala de recorte racial e de racismo, não dá para ter da mesma forma que não dá, da mesma forma que a conversa não é a mesma falando de racismo no Brasil e racismo antinegritude, tá? Ateizando aqui, no Brasil e Estados Unidos, porque eles funcionam de formas diferentes, eles são institucionalizados de formas diferentes. Quando vai falar de racismo antinegritude Ocidente para Ásia, aí que É muito bizarro. a conversa não é a mesma, porque quando eles estão fazendo piadinha do tom de pele mais escuro de um colega do grupo de K-pop, por O que exemplo, acontece com frequência. que acontece com frequência, a piada, ela é problemática, mas não por conta de um... Não vou pôr a minha mão no fogo. Não necessariamente por conta de um sentimento antinegritude, Não. mas ela vem de um lugar de classe. Porque essas culturas confucionistas têm essa ideia de que a pele mais clara significa que você tem mais grana, porque você não tem que trabalhar na lavoura, no sol. Exato. Então é sobre classe. Tanto é que a gente vê que eles vão tomar banho de sol sempre de camiseta, usar Protetor solar. Exato. O protetor solar tem coisa na composição que tem clareamento de pele. E pra não ter tudo tem problema. clareamento. Tudo tem Tudo clareamento é de pele. whitening. Então, é menos problemático? Não. Mas é que não vem de um mesmo... É um então, outro a contexto. crítica não é sobre um racismo antinegritude, é uma crítica sobre colorismo, classe, que a gente aqui, quando a gente vê, a gente é engatilhado, especialmente nós, pessoas negras, nós somos engatilhados porque quando a gente ouve a piadinha com a nossa cor de pele, é sobre o racismo antinegritude. Então, por isso que engatilha na gente dessa forma. Mas a discussão e a crítica precisa ser sobre isso? Não, a gente precisa ser assertivo. Então, no rolê do Kiss of Life, não tinha como defender. Não tinha. Porque foi exagerado, foi caricato, Mas eu foi acho que desrespeitoso. E eu acho que é o que tu falou, principalmente, é que tem integrantes que cresceram No contexto. no contexto. Isso No é muito contexto. pior. Porque como eu tava falando, eu tava agora na Ásia com os meus pais e a minha mãe, a primeira coisa que a minha mãe falou no segundo dia, Camila, não tem um negro aqui. Assim, quando tu não vê aquilo no dia a dia, é o que a gente falou, o contexto é outro. A expectativa em relação àquilo é diferente. Agora, elas que cresceram nos Estados Unidos, tu não pode me dizer que alguém que cresceu nos Estados Unidos não tem contato com o negro. Não, e o quanto bebem da cultura. Se fosse, né? Elas são de um conceito fofinho. Isso. Não, é um grupo que musicalmente bebe muito da cultura negra, né? Assim como muitos outros do K-pop. E aí, novamente, estavam lá fazendo shows na Ásia, demoraram pra adereçar. E aí a galera pediu. E quanto mais demorava pra adereçar, várias fanbases e fanpages. Fecharam, ocidentais, óbvio. Closet. Mas quando ia ver, as administradoras, pessoas negras. Lógico, muitas. Kiss of Life updates, Kiss of Life, foram fechando. Não, e caíram muitas. Caíram E muito. muitas negras, porque as músicas delas são muito pra essas pessoas também, né, que Sim. gostam, é o R&B torando ali. Exatamente. Então olha, eu não consigo. E aí, quando lançaram uma carta, finalmente, depois de uma semana, aí eu lançaram uma achei carta assim. escrita à mão. Nossa, cada uma escreveu um parágrafo. Cada uma escreveu um parágrafo, mas ela foi bem genérica. E, Muito. enfim, eu achei bizarro. Não convenceu ninguém. Não, na verdade. não Viu que convenceu pelos ninguém. comentários no Instagram, as pessoas seguiram super decepcionadas. E eu acho. E aí, não sei, agora tava rolando já um outro problema, que apareceu a Julie chorando. Foi. Aí entra. Eu queria te perguntar, Me né? conta. Porque afinal de contas, né, amiga, Sim. tu é negra, então tu tem como falar isso pra mim melhor. Como é que é? Porque assim, aí vira meio que parece aquela culpa, né? Opa. Aí você tá. Isso deve ser super normal. Todos os dias. Isso. A gente tem termos, né, sociológicos para isso, que são... A maioria desses termos, quando a gente fala desses recortes, eles são, sim, importados da militância negra estadunidense. Então, a gente só consegue... Às vezes a gente consegue adaptar, ou às vezes tem uma tradução, porque às vezes se encaixa no nosso recorte daqui. Mas quando tem uma mulher branca, por exemplo, chorando, a gente fala sobre isso, né? O termo é white tears, né? Ou white women's tears, ou seja, lágrimas de mulheres brancas. E tem um termo esse termo sim, porque ele é um termo, ele é um neologismo da própria língua inglesa, que é weaponize, né? Que pra gente aqui seria traduzido não como uma palavra, mas a melhor forma de explicar o que é weaponize vem da palavra weapon, que é arma, e weaponize seria
esse substantivo, né? Essa coisa do tornar, fazer daquilo uma arma. Weaponize significa fazer daquilo uma arma. Ou seja, se você chora, você fez um comentário racista. Sim. Eu estou te cobrando Que e aquilo falando foi que você foi racista, racista. Você começa imediatamente a chorar, E aí tu vira a vilã da história. e aí eu viro a vilã. Então, certeza. a sua lágrima foi a arma Um weapon, sim. para sensibilizar. Então, a violência que a gente passa, ela não é o suficiente para sensibilizar as pessoas. Porque existe o estigma de que o negro é Bravo. raivoso, é bravo e Mulher, aguenta o então, é pior ainda, né? O estigma da mulher negra raivosa. Quando vem uma pessoa, e aí eu falei do termo sobre mulher branca, mas aqui a gente pode falar de pessoas não negras. E mulheres asiáticas têm essa coisa também de serem colocadas numa coisa da fofura, de uma infantilização. Então eu acho que nesse caso pode ser colocado Pode pau a sim. pau com mulheres brancas. Claro que se tiver o recorte entre asiáticas e brancas, branca sempre vai ser o topo da cadeia alimentar. Lógico. Mas colocando nesse contexto, as lágrimas da Julie foram weaponized, né? Foram transformadas em arma, onde a comunidade negra, fãs, muito fãs, ferrenhos delas, pessoas negras, foram machucadas com essa história, foram colocadas como exageradas, dramáticas, a dor delas não foi validada, especialmente nessa, sei lá, uma semana ou mais de silêncio do grupo. E aí foi o suficiente aparecer um vídeo da Julie chorando, Pra ficar com um dos vídeos ali, vídeo de fã, né, que geralmente passa para artista, né, aqueles Sim. projetos de fãs que passa nos shows, assim, para emocionar artista. E aí estão usando exatamente esses recortes da Julie se emocionando. Ela tá chorando por conta dessa situação? Não se sabe. Ninguém sabe. Mas tem gente usando usando um o vídeo, corte sim. dela chorando, e aí a carinha dela aí sensibiliza as pessoas, porque aí, vocês estão indo longe demais com as críticas. Estão arruinando a carreira, né? Exato. Entendeu? Então está sendo usado Isso como arma. Sempre a mesma coisa, né? Sempre acontece isso. Isso faz parte do Basicamente. ciclo do racismo, né? Sempre. O racismo ele é o crime perfeito porque ele não só nos atinge como uma onda só de violência, ele nos reviolenta depois O e depois tempo e depois. inteiro, né? É pela falta de acolhimento, é pelo estigma, é pelo estereótipo. Então, o tempo inteiro. Você não é só, como se a situação da violência não fosse o suficiente, ele continua nesse ciclo de revitimização. Que adoece a gente. E aí, enquanto isso tá rolando, nesse timing, nesse cenário de merda no ventilador, entra na sala BM Ai, não. do Card. Ai, não, eu juro. Não dá. Card é um grupo misto, composto por Adoro 2 isso. artistas homens, 2 artistas mulheres. Já veio pro Brasil 500 vezes. inúmeras vezes. Brasil é o grande fã, da América Latina, grande Eu acho que é fã o da maior Card. fandom deles, Com né? certeza. Com certeza. Eles já fizeram tour aqui, acho que umas 5 ou 6 vezes. Eu entrevistei eles, inclusive, na primeira vez que eles vieram lá. Eram tudo, nossa, uns cotoquinhos, Sim. fofinho. E BM também é coreano-americano. E bem Nascido, americano, né? Bem americanizado. Bem bro, assim. Né, criado em Los Angeles. Então, e assim, acho que ele teve uma socialização com pessoas negras, porque ele tem o jeito dele é do rolê do hip hop, Com o vernáculo, certeza, nananã. E assim, novamente, o Card também faz muitas músicas com que bebem muito de hip hop, de cultura Latino, negra e de sim. cultura latina, de reggaeton, de afrobeat. Que tava super em alta, né? Com a Tyla e tal. Voltou e todo Entendeu? mundo fazendo coisas Então, o afrobeat. Card também é um prato cheio para pessoas racializadas, negros, Serem latinos, fãs deles. caribenhos, entendeu? Brown people. Então, é um fandom muito composto por pessoas do Ocidente e racializadas Não, e por conta muito. desse rolê. E por ser um grupo misto, é bem ocidentalizado. Muito. Porque não é uma coisa que funcione tanto lá na Coreia. Então, eles têm muito fã negro, muito fã latino, muito fã daqui. E o Vocês BM, mesmo. particularmente, né? Aqueles 2 Mad Homem, Six Pack, ele lança uns solos com umas músicas É... bem hip hop, bem R&B, poucas papas na língua, bem né? explícito. Bem letras explícitas, etc. Então ele sempre tinha essa zoeira, essa tag do Black Woman for BM, não sei o quê. Então assim, amor, você sabe que as negronas te amam e etc e tal. Aí me entra BM e tem vídeo dele numa live lá, cantarolando uma letra X e fala a palavra com N, que pra gente aqui no Brasil, a gente tem até um equivalente, né, que é acho que pra gente aqui seria o neguinho.
seria o neguinho. Porque o neguinho, pra gente, ele é a nossa N-word. Porque o neguinho, ele nunca foi usado pra gente de forma positiva. Ele é sempre usado como pejorativo. Mas eu ainda Porque geralmente o diminutivo significa fofo. Sim. No caso do neguinho, é pejorativo. Ele sempre não foi usado é. como o neguinho. Não a é uma neguinha. coisa positiva, mas eu acho que ainda não chega a ser o Não. nível da N-word. A N-word É uma coisa tipo. em exato. inglês, para além da palavra, ela tem um contexto local, social muito pesado, Sim. né? E ele soltou a palavra. E, gente, a não ser pessoas negras, a não ser que sejam pessoas negras, e aí, muito especificamente dos Estados Unidos, entre as pessoas negras da comunidade estadunidense, falar a N-word é parte da broderagem. Sim. Pessoas de fora não falam a palavra. Tipo, Não falam. não falam. Não é pra... mas tava Jamais. na música. Pula. Pula pra próxima parte da letra. Exatamente. Finge que não é com você. Olha pra cima. Tá entendendo? Pra eles, É muito ofensivo. é muito ofensivo. Muito. Para negros estadunidenses, a palavra com N é extremamente ofensiva. Não se fala fora da comunidade. Ponto. BM, crescido, criado em Los Angeles, né? Mais negro que ele, deixou escapar. Cantando, ele tava cantando. Cantando. Nem sei o que ele tava fazendo. Deixou escapar. Eu até quis deletar na minha E cabeça. aí um comentário que eu vi, né? Vários comentários que eu vi é do tipo, gente, a gente deixa escapar quando alguma coisa tá muito inclusa na nossa Deve rotina. cantar sempre, né? Logicamente. Entendeu? E aí, meu bem, a galera caiu matando em cima dele com razões muito óbvias novamente. E aí, ele foi pro oposto da régua. Se o Kiss of daí Life... pra frente foi só pra Daí trás. pra frente foi só pra trás. Sinto muito. Por quê? Se Kiss of Life foi criticado porque elas estavam meio que fingindo ou tentando, ou sei lá, tentando ver se aquilo ia desaparecer e demoraram muito pra fazer uma declaração, PM abriu uma live e foi deixando fãs, pessoas negras, educarem ele ao vivo ali, entrando com ele na live, enquanto ele ficava ali com a cara de coitado, ouvindo quase num silêncio. Aí vocês podem falar, isso aí é melhor mesmo, né, do que fingir que nada aconteceu. Eu poderia até concordar com vocês. Mas eu acho. Se não fosse o fato de que a live dele estava sendo monetizada, tinham fãs mandando presentes pra ele. Live TikTok que manda presente e aparece uns negócios na testa? Um monte de efeito ridículo. E aí, quando manda presente, às vezes aparece a fã pode escolher um efeito, um filtro. Então, você imagina o mico que é aquela tela dividida de pessoas negras, fãs negras, entrando ali ao vivo com ele, falando sério e desabafando a decepção que foi ver justamente o BM, onde era... Eu vi várias coisas da pessoa falando, gente, ele era tanto nossa zona de conforto que a gente não pode ter nada. Exatamente. A gente não pode ter nada. Não, e assim, eu olhando aquilo, eu fiquei assim, estarrecida, porque é muito vergonhoso. Não, e imagina eu aqui, ó, falando, não, porque não sei o que, e você aqui. Exato. E você aqui assim, ó. E subindo o filtro. E o negócio monetizando. Os fãs dando aula pra ele ao vivo, ele assim, e a coisa mudando, um monte de emoji, um monte de coisa, e ele ganhando dinheiro com aquilo. E em momento nenhum, até o momento da gravação desse episódio, ele avisou que seria monetizada, mas que, sei lá, ele ia usar essa grana pra alguma ONG de negritude, ou que ele ia dividir essa grana pros fãs que entraram na live educando ele, porque a galera acha que a gente tem que educar todo mundo de graça. Idol. Isso é super comum. E eu falei isso pra Cami, assim, do tipo, quando você começa um certo despertar, quando você tá no começo de um despertar de consciência, mesmo enquanto pessoa negra, e eu passei por isso, você fala, não, vamos de educar, não. Depois de um tempo de consciência, você já tá estressada, você fala assim, aí vai depender do dia. Você me educa? Depende. Hoje, não. Hoje não. Hoje não tô afim. Porque eu concordo que sim, a gente precisa dialogar, a gente precisa... Eu concordo com tudo isso, mas é sempre que eu vou estar com paciência de pegar na sua mão quando eu te digo isso? Não. Diferente. Às vezes você quer que eu te eduque, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Às vezes você quer, eu tô falando você aqui como a instituição branquitude ou a instituição não negra, tá? Mas às vezes as pessoas querem que a gente eduque e eu acabei de ser atravessada por uma situação racista. Eu não conto nas mãos quantas vezes isso já aconteceu comigo. Uma situação de violência tinha acabado de acontecer comigo. Eu estava fora de mim. Não tem como. E aí acontece uma segunda coisa e aí a pessoa, mas você tem que falar. Eu não tenho que falar nada. Você nem perguntou como é que eu tô. Porque se você tivesse perguntado, eu teria te contado o que acabou de acontecer e você não teria tido a cara de pau de pedir pra eu te ensinar.
com uma vozinha fofa e um sorriso no rosto depois do que eu acabei de passar. Não, e é o que eu te disse também que me incomoda, porque as pessoas estavam no Twitter, né, X, sei lá o que é, falando, não, porque eu achei menos pior, porque ele tava sendo educado do que as Kiss of Life. E aí, aí eu já acho que, de novo, machismo. Por que é menos pior? Eu acho a situação dele tão horrível quanto a delas. Inclusive, acho pior que monetizaram, honestamente. Tava monetizando aquilo. Mas ele tava ouvindo as suas... Sim, as pessoas estavam ensinando de graça. Exatamente, tendo que ensinar um homem barbado. Tá Pra não entendendo? falar a palavra que já, obviamente, ele já sabe, que não era pra falar. Fala sério, eu achei assim... Não, me pegou. E aí eu fiquei bolada, porque, novamente, eu entrevistei eles. Tudo bem que eu conheci de perto, lá no comecinho de carreira. Sim. Mas é aquilo, o BM era uma dessas pessoas que você falava, até tu? É exato. Não, eu também adoro, cara. Justo você? É tipo, e aí, brother? É complicado. E aí, brother, sabe assim? E aí, como se não fosse suficiente, aí vem ele, né? O reizinho dos problemas raciais, Jay Park. Olha, eu nem vou falar nada. Eu nem vou falar nada. Assim, o Jay Park, eu não falo nada. Pode ter sido sem querer? Amiga. Pode. Histórico dele. Mas pode... Amiga. Então tá bom. Ou pode ter sido pelo deboche, porque a gente sabe que ele gosta de um deboche. Ele me lança uma música. Ele entrou num estúdio. Não. E ele gravou uma música Uhum. só pra falar que ele ia depois de... Acho que faz 6 anos que ele não faz showzaço, show, turnê. Só meio que pra anunciar que ele vai ter um show, / turnê. E aí a música lá começa com uma batida e do nada ele gritando I'm finna get a concert! Que é basicamente ele falando. E aí eu vi vários vídeos de pessoas negras no TikTok, fãs de K-pop, que estão passando por todo esse estresse. Sim. E essa situação, porque eu vi, né, como eu vi várias pessoas, assim, parece que tem sido 2 semanas de fãs negros de K-pop contra o mundo. Que essas 2 semanas especificamente foram pesadíssimas. Foi, um depois do outro e merda em cima de merda. Tu viu o negócio dos Young Posse? Não, mas calma. Amigo. Calma. Senhor Jay Park veio e falou isso do show. Aí eu vi esses vídeos das pessoas. E aí, óbvio, né? E nessas horas de tanta merda, a gente começa a fazer meme, né? Porque Brasileiro, né? Não, e não só brasileiros. Os estadunidenses também são bons fazendo nisso. meme. Mas era uma coisa do tipo... Jay Park... Ai, o nosso reizinho... Traduzindo, né? Os comentários. Ai, o nosso reizinho problemático, né? Ele chegou... Mas ele já é conhecido, né? Por isso. Ele já é E aí algumas pessoas assim... Gente, vocês sabem que tá muito ruim quando a pior coisa que aconteceu na semana pra pessoas negras dentro do fandom de K-pop não foi o Jay Park. Não foi o Jay E aí algumas outras pessoas assim... Jay Park, read the room. Tipo, leia o ambiente. Ele sabe que ele é notório e conhecido por inúmeras situações dessas pautas raciais, negritude, etc. Dele E tal. é assim. E ele falando do show, enquanto tá rolando esse quiprocó Exato. com Kiss of Life, BM, a Fatou do Black Swan entrou e tweetou. Eu vi que ela entrou. Tweetou. Não, e esse BO foi maior porque as Kiss of Life estavam numa crescente gigantesca, né? E Glue foi tudo. Foi. Tá certo. Não sei como é. Na Coreia vai continuar sendo, né? Exato. Porque Na Ásia vai continuar sendo, no geral. não vai mudar nada. Mas assim, a Jay Park apareceu com essa cereja no topo do bolo e a gente só pôde rir. A gente não pode nem criticar, a gente só riu. Eu só vi pessoas negras fazendo meme do tipo... I'm finna have a concert. It's been 6 long years. Não, e aí eu tava te dizendo, tu viu a Young Posse, que é o grupo novo lá? Não vi. Elas, bom, todo o conceito delas é bem problemático. Ano passado, elas são bem talentosas, mas ano passado eles criaram um negócio que é Santa Claus in the Woods. Assim. Exato. Tiveram que cancelar o MV, tiveram que tirar do ar, porque foi uma coisa... Gente, só uma tradução pra vocês. Santa Claus in the Hood seria traduzido pra Papai Noel na quebrada. Na quebrada. Assim, e elas têm, sei lá, 16, 17 anos, um bando de menina novinha cantando. Exato. E aí, pior agora. Essa última semana, elas estavam fazendo uma música e elas trocaram a N-word, botaram um Z no lugar do M. Foram elas! Eu vi isso! E aí, meio que um esvaziamento completo, como se aquilo ali fosse mudar. É tipo, amor, você trocou por Z, mas a gente sabe que você quer dizer a palavra com N. E por que você tá usando a palavra de qualquer forma? Exatamente. Você não podia trocar por nenhuma outra palavra, nenhum outro vernáculo. Quando eu vi aquilo, eu não posso acreditar que ela tá usando Z, que ela tá usando a palavra com Z. Porque, assim, é realmente
uma semana horrorosa, as 2 semanas Nossa. horrorosas, porque É difícil ser uma pessoa negra em qualquer lugar, em mas qualquer no tempo e espaço. K-pop, Não, mas tem uns tempos que é meio tipo, uau. nossa, eu uma... Enfim. Eu vou deixar. A gente vai ter que deixar outra pessoa pistolar, porque, para além dessa loucura, eu não quero mais falar sobre isso antes que eu comece a botar fogo em tudo, tá? Mas estamos aqui sozinhas na nossa mesa, porém, nossa Rocio Pac, pois. Episódio especial Dia do Jornalista. Rocio Pac não está aqui em corpo presente, mas ela vai vir aqui, ó, correspondente, diretamente dos estúdios Rorô. Estúdio Tá. é ótimo. Para trazer pra gente notícia sociopolítica, porque esses tempos aqui, recentemente, aqui até a gente gravar, sabe quem fez cosplay de meninas superpoderosas? Coreia do Sul, Japão e China. Ah! Tiraram fotinha assim e tudo, ó. De mão dada. Tá entendendo? E isso aqui é histórico. Então a gente vai chamar a dona Rorô aqui pra vocês pra explicar como que a gente chegou numa situação que a gente... Ninguém Nunca preveu. pensou. Ninguém. Não nesse milênio. Ninguém preveu. Então, dona Rocio, por gentileza, amor, conta pra gente que história é essa de meninas superpoderosas dos tigres asiáticos? Conta. Pois é, realmente um momento histórico ver que os governos, né, do Japão, da Coreia do Sul e a China se juntaram, né, para impor contramedidas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ultimamente, né, tem fomentado uma guerra comercial pelo mundo todo, né? Ele tem imposto aí taxas exorbitantes contra mais de 180 países do mundo, né? Inclusive atingindo, como eu falei, o Japão, a China e a Coreia do Sul, né? Japão e Coreia do Sul também, que muito estranhamente, né? Porque a gente sabe que, historicamente, esses 2 países são aliados dos Estados Unidos, né? Assim como também os países europeus foram atingidos por Trump, e que também são aliados do país. Só que é mais uma forma, né, da gente, mais uma vez, a gente vê como Donald Trump quer colocar a sua posição no mundo, né? Mostrar o seu projeto imperialista de uma forma mais nítida ao mundo, né? Ele está esperando aí com que os países retornem a ele, tentem aí conversar com ele, né? Tentem se sentir menores, entre aspas, vamos dizer assim, para tentar estabelecer um diálogo e combinar, negociar a respeito dessas taxas. Só que a gente vê que o mundo não está reagindo dessa forma como ele quer, né? O que a gente vê também um desespero por parte do Trump por conta de que a reação do mundo, a reação que ele tem provocado ao mundo não é aquele que ele esperava. Os países não estão cedendo, né? Os países estão lançando contramedidas a ele, assim como fizeram também a China, o Japão e a Coreia do Sul no finalzinho de março, né? A gente vê aquela foto dos ministros da indústria e do comércio desses 3 países, né, de mãos dadas e tudo mais, né, o que é uma imagem bem simbólica, né, depois de 5 anos, esses ministros desses 3 países se juntaram, né, e se juntaram justamente para tentar estabelecer negociações, acelerar algumas negociações, para aí costurar um acordo trilateral de livre comércio, né, e fortalecer a cooperação entre as nações contra esse, vamos dizer, esse ataque tarifário de Trump, né? A gente viu que quando Trump anunciou essas tarifas a esses 3 países, né? Ele queria atingir as taxas, né? Foram impostas principalmente a produtos como veículos, autopeças, né? Enfim, aço, alumínio. E até fazendo um comentário aqui, é um tiro no pé, né? Porque os Estados Unidos, né, historicamente, assim, é um país que mais importa do que exporta, né? A gente sabe que a Coreia do Sul e o Japão são países que exportam muito, né? Eles são grandes exportadores, principalmente de veículos, né? A gente também consegue ver aqui, por exemplo, no Brasil, marcas muito renomadas de veículos, como Hyundai, como Toyota, enfim. No dia a dia a gente consegue ver esses veículos aí andando no trânsito, por exemplo, de São Paulo, vamos dizer, né? E a China foi atingida principalmente sobre produtos agrícolas, aço e alumínio, né? A China também uma grandíssima exportadora de produtos, o que acaba por isso que eu considero um tiro no pé dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sendo um grande importador de países asiáticos também é um grande problema para a população civil daquele país, né?
E quando o Trump anunciou essas taxas, esses países, né, por exemplo, a Coreia do Sul e o Japão, eles falaram que eles iam eles tomaram posições mais combativas, né, e falaram que eles iam preparar aí, contramedidas para proteger a própria economia deles, né. Por exemplo, a Coreia do Sul foi atingida em 25% de tarifas contra os seus produtos, enquanto o Japão foram 25% em seus automóveis e 24% sobre outros produtos, né, fora desse setor automobilístico, né. E no momento desta gravação, né, pode ser que nos dias posteriores hajam muitas mais novidades, porque, enfim, todo dia a gente está vendo, né, essa briga aí, principalmente entre a China e os Estados Unidos, né, todo dia aí aumentando o valor, a taxa, né, de impostos, né, de tarifas contra os produtos. Um dia está 84%, já no outro dia está 100 e pouco, e por assim vai, né. No momento desta gravação, que é no dia 11 de abril, a China acaba aí, né, de reagir em mais uma reação, anuncia uma nova retaliação aos Estados Unidos, falando que aumentará as tarifas dos produtos norte-americanos para 125%, né? Enquanto isso, os Estados Unidos, neste exato momento, estão aí taxando os produtos chineses em 145%, né? 125%, desculpa rir, mas é porque realmente um número muito absurdo, né? 125% de impostos, diz a Casa Branca, né? Que seria impostos que se deram como uma retaliação à China, e 20% que já estão em vigor desde o começo deste ano, né? Como uma medida punitiva contra o país asiático, né? Por ter supostamente contido um tráfico de fentanil. Então, somando tudo, dão 145% de taxas aos produtos chineses, né? Então, esse é o cenário que se configura pelo mundo, e a gente aí tá esperando para ver o que vai acontecer, né? Quais serão os próximos episódios. Ai, gente. Amamos. Amamos. É a Meninas Superpoderosas que eu mais amo no momento. Amiga, assim, né? Também. O Laranjão conseguiu. Ele tá muito Se doido. tinha alguém pra conseguir isso, seria ele, né? Nossa, e não pelo sucesso, é porque ele tá fazendo tanta merda que ele consegue. Tá entendendo? Amamos essa reunião. E amamos porque aqui a gente é crítica dos Estados Unidos, né? Nossa. Ninguém aqui é fã Credo. Não, a gente não é fã dos Estados Unidos. Então, e eu acho que vamos acompanhar, porque só que a gente vai refletir. Até toda essa política. Gente, pra quem trabalha com produção de eventos e booking, como eu também trabalho fora daqui, tá tendo todo um rolê com os vistos e o novo processo de visto nos Estados Unidos. Que a gente tava falando lá do BM, tava rolando um BO ali com os vistos dele. Então a turnê vai ficar mais cara, porque agora precisa pedir visto express custa o triplo do preço. Então, assim... Amiga, eu fiquei 3 horas na salinha agora. Eu e a salinha tava bombando. Tá entendendo? Agora tá todo mundo indo pra salinha, o Trump tá assim, maravilhoso. Então eu acho que a gente vai... a gente vai ver... A gente já está vendo. A gente já está vendo o reflexo nisso. Vai ter um reflexo nisso nas turnês, que a gente também recebe aqui no Brasil. Então, América Latina, já que é um grande polo também de K-pop, estamos vendo aí do BL também uma movimentação. Será que ao invés de ser aquela classe C que é considerado por último, a gente não começa a subir? Seria nosso no lugar sonho. dos Estados Unidos? Seria o nosso sonho. Pra parar de receber migalha. Seria nosso pra sonho. receber a experiência melhor. Aí tem uma parte também de que eles fazendo isso, muitos especialistas sociopolíticos e economistas falando sobre como a China, com certeza, já, assim, ó, pau a pau em ganhar essa corrida de ser essa nova powerhouse. Tá indo já. Você entendeu? O Trump tá subindo, tá todo mundo subindo aqui, ó, tá uma batalha. E isso é ruim pra mim, pra gente, todo mundo. Tá entendendo? Então, e aí China aqui, né, um dos nossos países de interesse, de consumo, de cultura, tem uma ascensão da cultura pop chinesa aí acontecendo, tem uma coisa... Tá rolando uma abertura, inclusive, uma abertura, né, inclusive, um intercâmbio melhor. Então a gente... o que a gente tem a ver com isso? A gente tem a ver com isso para caramba. Tudo.
É o efeito da globalização. Todo mundo tem a ver com isso. E vamos acompanhar cenas do próximo capítulo sobre as loucuras do Laranjão. Nossa. E do... Tem uma creator no TikTok que ela faz umas sketches imitando a voz do Laranjão. E ela fez uma fanfic Ai, não. entre o Laranjão e o Elon Musk. Ah, E aí, na interpretação dela do Laranjão, sabe como ele, o personagem do Laranjão que ela faz, chama o Elon Musk? Elon Pilon. Ela faz as sketches. Me and Elon Pilon. Parece um casal, parece uma fanfic. mas é porque E ela falou que se um vídeo chegasse em tantas visualizações, ela Ela ia literalmente escrever. escreveu uma fanfic de um BL Ah, entre Trump e Elon Pilon. imagina, ofensivo. Entendeu? Ofensivo, porém Ofensivo. genial. É, não. Na mesma Com proporção. certeza, com certeza. Então vai nos afetar, sim. E aí, falando em LGBT, falando em BL, Ninguém bem. falando em LGBT, Credo. Credo. amiga, falando em LGBT, antes da gente falar do nosso grande, do sabor ali que a gente quer falar hoje, eu queria muito dar uma notinha de uma notícia que me deixou muito feliz. Antes da gente falar dos garotos, eu quero falar das garotas, dos Ai, GLs. tinha comentado. Né? Nós, mulheres sáficas, que amamos mulheres e corremos de mulher bonita, né? Como é bom gostar de todo mundo. É, não tem paciência para homem fujo de mulher. Mulher, que Ai, maravilha. que bom. Por isso que é bom assistir GL, especialmente os tailandeses. E como tá crescendo, né? Amiga, graças a Deus tá crescendo. E sucesso, assim, eu vejo os Sucesso. hashtags lá em cima, Sucesso. todos milhões de comentários. Bênção para sáficas. As gatas estão aqui, ó, Ai, carregando. carregando. Mulher. Mulher, exatamente, já dizer. Mulher, Mulher, sempre, né? Carregando tudo em qualquer lugar. Pode. Mas temos um novo GL anunciado da produtora Contact Production, que foi responsável pelo GL Apple My Love. Foi um GL que fez um Sucessinho, barulho barulhinho, aham. em 2024. Foi anunciado o Not Friends, Not friend. Not Friends, tá? Da Nossa. Contact Production. E aí uma coisa que é legal é que temos, obviamente, o GL sempre bom, né? Dá aí o destaque pras sáficas. Mas uma das personagens é uma mulher trans. Então teremos amor sáfico com representatividade uma trans das no GL. protagonistas é trans? Então, pelo que eu entendi, Não sabia. as atrizes, até onde eu sei, Uhum. até a informação aqui, Ok. vamos verificar e colocar aqui na legenda quando sair pra vocês. Correto. Mas até onde eu entendi é a personagem, Ah, entendi. né? Tá. Seria tudo se amarrassem também com uma ou duas atrizes trans. Seria Seria. tudo. Pra gente completar. Que a gente não quer mais saber de migalha de representatividade, não. A gente quer saber da representação Ainda mais que a gente completa. tá vendo que a Tailândia tá entregando, né? Leis e tal, a gente tá indo. Vamos lá, tá chegando lá. Então dá pra gente aceitar o biscoito e criticar que o biscoito não tá 100%. Até pra conseguir chegar Até lá. pra conseguir chegar lá, exatamente. Com certeza. Mas a metade do biscoito boa aqui é que, com certeza, uma das personagens é uma mulher trans. Elas, né? Então teremos representatividade trans e isso é uma parte da vitória. Novamente, não é a vitória completa. Mas é uma parte, Mas é uma gente, parte é da alguma vitória. coisa, né? É uma parte da vitória. Então, que a próxima produção que tenha representatividade trans, Tenha total. com o amor sáfico representado, tenha Sim. atrizes, ou pelo menos uma atriz que represente a pessoa trans, sendo uma pessoa trans também, sendo uma mulher trans, né? Isso vai estrear agora? Não tem data de estreia. Não tem nada. Então foi anunciada, tá naquele período de que a Ah, produtora entendi. anunciou que vai acontecer. Vai demorar um Saiu um posterzinho ali das atrizes, então estamos aguardando. Espero que saia em 2025. Animadíssima. Que isso? Dá tempo, viu? Quem interessado? Dá tempo, viu? Estamos aqui esperando. Vamos dar streaming. Vamos tacar o play ali no Olha, streaming. a gente mais faz é dar streaming, Amiga, né? Olha. Vida social a gente não tem mesmo. Nenhuma. Então vamos dar streaming. Coisa, É só trabalho e streaming. É Mas é- basicamente isso. E aí, exatamente. falando em dar streaming. Ah, não. Peraí. que eu Aí preciso agora. mexer no meu cabelo que eu não tenho. Amiga, vamos lá. Amiga. Não, não. Esse é o nosso Agora momento. eu vou chamar a minha câmera, porque eu preciso de um close Eu enquanto também eu falo vou olhar isso. pra minha câmera. Agora a gente vai falar sobre eles. Top Form The Series. Gente. Demorou um pouco, porque até a gravação desse episódio, a gente tá no dia anterior do lançamento do episódio 5. Então a gente esperou aí um mês pra falar deles oficialmente Mas aqui. a gente esperou o quarto episódio. Que é... Um minuto de silêncio pro quarto episódio. Não, por favor, por favor, por favor.
Top Form The Series. Antes de mais nada, para vocês entenderem, Top Form The Series é um BL tailandês, transmitido pela WeTV, né, o streaming oficial. Tá em primeiro lugar. Em Em todos os países que existem no mundo. Essa semana, até a semana da gravação aqui, todos os países cuja WeTV oficialmente atinge, Top Form ficou em primeiro lugar, tá? Em todos os países. E aí, os protagonistas, né, são interpretados pelo Smart e pelo Boom. Eles já são conhecidos da indústria. O Smart, ele fez parte do casal secundário em Don't Say No. E ele apareceu ali também numa pontinha no Bosno... ai, qual que foi? Da Me Mind Why? Bosno Fort Pitt? Meu Deus. O primeiro lá, Loving the Air. Love in the Air. Acho que foi em Love in the Air, ou no especial em Elita. Mas ele fez esse personagem, né? Ele compôs o casal secundário em Don't Say No, que é do mesmo universo aí da Mami, né? O Mamiverso. E uma das maiores frustrações é porque as pessoas e o fandom naquela época estavam esperando que esse casal secundário de Don't Say No, que tem tudo é inspirado em novel, que a Mami escreve, que eles tivessem o Don't Say Yes, que eu acho que é inspirado na novel do casal secundário. Nunca saiu do papel. Não rolou. Ele fazia casal com um ator chamado James, então o chip era Smart James. E aí nunca rolou. E aí o Smart tava aí. Ai, que bom que não rolou. Tudo pra esse momento. Destino! É o destino! Foi o destino! Ai, amiga, tá? é Foi o destino! É sim. E aí ele também. Ele é muito bom dançando e cantando. Ele é mesmo. Ele é muito bom, dança muito bem. Você sabe que eu tenho um problema. Climão. Que eu tenho um problema com essa gente que dança e atua, enfim. Ele é muito bom. Mas ele é muito bom. Muito eu vi que bom. ele tá fazendo uns desafios ali. Não, e ele dança mesmo, ele é muito bom, tipo idol mesmo. E aí o Boom, que é o novo par dele. Ai, amiga, eu O estou Boom, obcecada. ele tá na indústria aí, acho que há mais de 10 anos. Ele tem 33, 32 32. anos, né? É, mas ele tá na indústria aí há mais de 10 anos. Ele já fez várias pontas, vários personagens menores e tudo mais. E o último trabalho que eu sei que ele fez foi como protagonista no Chains of Hearts, que saiu, acho que foi final de 2023, se eu não tô enganada. 2 anos, eu acho. É. E aí ele fazia casal com um ator chamado Hai, então o chip era Boom Hai. E Chains of Hearts era pra ser um BL, que eles tinham a faca e o queijo na mão, eles pegaram os dois e enfiaram onde o sol não bate. Eles tinham, mas não rolou, né? Não rolou. De jeito nenhum. Tinha tudo, a sinopse, como aquilo poderia Eu ter até sido... deletei da minha cabeça. Não, aquilo ali foi um rolê. Mas o Boom é um ator Excelente! surreal. E eu achei ele parecido com o D-Dragon. Não me pergunte por quê. Eu não sei se é porque eu tô obcecada agora com o D-Dragon. Talvez. Mas ele é muito bom ator. Ele é um ator, assim... Eles têm uma diferença de 10 anos, Eles têm uma diferença de 10 anos de idade, né? Também tem a ver com a história. Também tem a ver com a história, então fizeram um casting muito assertivo, porque essa história do Top Form, ela é baseada no mangá É o da Ishiki. da Ishiki, exato. Da Ishiki, tem que Então, o fazer mangá da desenho, Ishiki, aí depois teve um anime, e aí finalmente o BL. E né? é super popular. O anime é super popular e meio problemático, mas no BL eles adaptam. Gente, a adaptação. Eles estão fazendo algumas. Exatamente. Não, porque, pelo que eu ouvi né, na internet, eu não li o mangá. Eu li e eu vi, e assim, problematicíssimo. Porque temos Abusivo, muito, né? literalmente. Um problema grande com consentimento. Digamos assim, abuso, ponto. Né? E eu tava com muito medo de ver o BL, porque quando eu não tinha me dado conta. Eu comecei a ver, tu tinha me falado, eu tava viajando, aí eu comecei e falei, gente, eu conheço essa história. Aí eu vi que eles falam ali, é uma adaptação e tal. Sim. E aí tu vê, gente, adaptaram muito bem. E só uma coisa, o problema não é a retratação do abuso, porque a gente precisa falar sobre o que a gente precisa falar. Às vezes a gente tem que falar sobre coisas boas, normatizar coisas boas, especialmente para pessoas LGBTs, mas às vezes a gente tem que falar sobre coisas... Abuso não deixa de existir, homofobia não deixa de existir, nada deixa de existir só porque a gente quer. O problema é a romantização do abuso, que a gente sabe que, infelizmente, ainda é comum em BLs. Então, acho que essa era a grande preocupação das pessoas. A preocupação era assim, a normalização, que acontece várias vezes. E aí já começa a ficar uma coisa meio Game of Thrones, assim, tipo, todo dia, todo episódio. E aí você romantiza, aí você acha lindo, aí você acha... Não dá. Não dá. Mas não está acontecendo. Ai, gente. Não, juro. E outra, né? Smart muito bonito. Belíssimo. Mas, bom. Não, gente. Na moral, você não vai atuar de novo, não? Você só vai ficar postando o carrossel de publi de tênis de corrida? Tadinho, amiga, mas ele deve ter ficado muito feliz quando ele entrou nesse projeto. Amiga, que era um projeto, assim,
Podia dar uma desgraça, podia, porque, né, podia ter sido uma desgraça se tivesse ido pro outro caminho, mas não está sendo. E gente, o episódio 4, eu já vi Antes 50 da vezes. gente entrar no episódio 4, só uma coisa. Quando a WeTV anunciou o BL e anunciou os atores que fariam, anunciou o Smart Boom, eu olhei aquela combinação e eu compartilhei, acho que, juro por Deus, umas 5 vezes. Mas tu achou que daria certo? Não, ou não? antes de estrear, quando eles tiveram o primeiro anúncio e depois quando foram divulgando, toda vez que eu era impactada pelo post, eu me sentia na obrigação de postar. compartilhar nos meus stories Sim. com sempre a mesma frase. O casal que ninguém pediu, ninguém cogitou impedir esse casal. Porque às vezes tem uns gatos de agências diferentes. Vários. Você olha e fala assim, Diamond Diamond Lego. Não, esse eu imploro. Tem uma galera que você shippa, assim, mesmo que não Tem, seja sempre tem. plausível, porque, sei lá, N motivos. Sim. Mas Smart Boom, eu nunca teve um vestígio. Nunca ninguém pensou nisso. E aí, a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, é o casal que ninguém pediu, mas que a gente vai agradecer. Nossa, mas tá dando muito certo. Aí quando saiu o primeiro trailer, o trailer do piloto, Eu não vi nada, amiga. Eu não vi Eu vi. nada. eu vi o trailer piloto e depois o trailer oficial. Muito porque eu- bonzete, né, amiga? Obcecada nele. Amiga, eu entrego obcecada. Eu Como tô ni- achando normal. Eu entrego hiperfocada como ninguém. Tá? Não. É porque eu não comunico no público. É porque quem tem que aturar a minha skin obcecada são as minhas amigas no privado. As faquinhas que eu recebo A diariamente. Cami, Dramaria, Jules. Tem uma galera no privado que sabe qual que é a minha Tente skin. falar mal de uma obsessão de Érica. Vocês vão ver quantas facas vocês vão receber no privado. Enfim, não. Só trabalhamos com provas e você não vai printar nossa conversa privada, que senão é só uma brincadeira de 2 lados. Tá entendendo? E você também não quer Ei, jornalista! Não permitimos esse exposed, senão eu vou te processar. Então tá bom. Não pode. Mas quando essas séries, né, os BLs lançam os trailers, o piloto, ele é gravado como um piloto antes da série ser gravada. Então ele é feito exatamente pra divulgar a série, pra ver qual que é o hype, pra ajudar no buzz, etc e tal. Fez o buzz, gravou a série, aí vem o trailer oficial, geralmente ali algumas semanas, no máximo um mês antes do lançamento, para divulgar a data final do lançamento. Então eu vi o trailer piloto, aí eu compartilhei de novo e falei assim, novamente, o casal que ninguém pediu, mas que a gente vai agradecer. Quando eu vi o piloto, eu já falei, esse piloto de centavos, mas eles dois... É que o piloto, geralmente, ele é de centavos, ele é de de centavos. E aí depois veio o trailer oficial 2 semanas antes Não vi da nada. data. Aí eu olhei aquilo e fiquei tipo... Fiquei muito feliz de não ter visto Eu só nada. fiz assim, ó. Ninguém tá pronto. Ninguém tá E pronto. aí, quando eu tava viajando, né, aí a Erika mandou assim, veja Top Form. Eu falei, Amada, não tô com tempo. Eu falei, Eu tô problema na Ásia. Ai, para de turistar. E daí que você gastou milhões pra ir pra Ásia? Eu quero que você pare tudo que você tá fazendo e assista. E aí, o que aconteceu? Na volta, eu parei tudo que eu estava fazendo, não dormi pra ver. E aconteceu que eu tô obcecada. Obcecada. Desde o Assistam. primeiro episódio. Não Desde o primeiro assistam. episódio. E assim... mas vocês estão falando de episódio 4. O que tem episódio 4, gente? Gente. Como uma boa... Não só como jornalista, mas como eu falei, eu sou formada em produção audiovisual. Sim. E Top Form tem sido até agora, até esses primeiros 4 episódios, que foi o que assistimos até a gravação desse episódio, tem sido uma aula de fotografia e de audiovisual. Então, para além... E de bom gosto, né? E de bom gosto. Bom Então, gosto. para além do fato de que Smart Boom são ótimos atores, Química ótimos, enorme. de ambos terem uma química enorme juntos, Trabalharem bem. e serem extremamente bonitos, porque a gente nunca vai reclamar disso. A minha única reclamação é que eu queria que cortasse a franja do Smart Deixa o um menino. pouquinho. Deixa o menino com a franja. pouquinho, só tipo, Já cortou, mas já foi gravado. Ah. Então, fora o óbvio, a gente tá falando de um roteiro de um mangá super popular, mega. porém com melhorias para poder abordar, sim, a parte de abuso e as problemáticas da indústria do entretenimento, porque ele aborda exatamente Eles isso. competem, né? Tem aquela competição de atores. O personagem deles é exatamente... Eles interpretam atores da indústria. Eu lembrei de uma coisa. Okay. Que eles estão fazendo um drama gays chinesas vibe, né? Quem gosta Isso. de... Aí os atores deles estão fazendo um Gays BL, cabeludas. Wuxia, né? E etc e tal.
Eu amo. Eu amo também. Então, tem uma crítica Eles ali. melhoraram, basicamente. Melhoraram Estão muito. melhorando Então as tem coisas. essa coisa que seria meio que o básico. Se eles entregassem isso, já seria um bom BL. Aí eles estão entregando, para além disso, uma envelopagem de fotografia de audiovisual impecável. Então, no episódio. Isso aconteceu desde o primeiro episódio. Uhum. Mas no episódio 4, para além da cena do Mel, que a gente vai entrar nesse momento já já, tiveram outras cenas que também foram aulas de fotografia e de audiovisual. Por exemplo, eles no carro, e o Boom ali, né? O personagem do Boom todo angustiado, porque ele tá tendo deu um ghosting nele, Uhum. e ele tá lá querendo o boy dando um ghosting nele, meio assim, não sei o quê. E aí o boy finalmente oferece uma balinha, um chiclete. E aí, ao invés do personagem dele pegar só o chiclete, no meio daquela coisa da angústia de... eu quero, né, ele não fala comigo. A hora que ele pega... Vou demonstrar. A hora que ele pega a balinha... Ele não pega a balinha. Ele faz assim, ele pega a mão, dá um close na mão, e o carro estava parado, esperando o farol vermelho ficar verde para seguir. E a hora que ele pega a mão, é a hora que o farol fica verde. Então, você vê o reflexo da troca do vermelho pro verde na mão. Isso aqui tem em termos de fotografia, isso aqui tem um significado do consentimento. Verde ali, a troca do vermelho pro verde significa consentimento. Isso foi muito legal. Significa aqui ele fazendo isso e o toque, né? Não é só ele pegando a bala, ele tocando na mão de um jeito do tipo. Aquele desespero do tipo, eu quero isso. Até pro personagem dele é muito, né? Porque o personagem dele é reservado, blasé. Totalmente. Não, o outro dando em cima dele. E ele, ai, dele. nanana. Então é ele dando esse Aquilo é um passo enorme pro passo personagem. enorme, né? E o verde do consentimento. Aula de fotografia, narrativa, né? de narrativa. Aquilo ali é história, aquilo tá te contando uma coisa importante. Tu tá prestando atenção numa coisa importante. E isso a gente não vê muito em BR. Não é vê, toda. É esse não. que é o rolê, né? Aquilo que eu falei. Bons atores, bonitos, com química, e um BL que melhorou ali a romantização de itens problemáticos de uma obra original muito popular, já entregaria um bom BL. Ponto, já Mas eles entregaria ali. estão indo além. Mas eles enveloparam com uma fotografia de audiovisual e de uma aula de narrativa. Como que a gente não vai ficar obcecada? Não, e outra coisa, a cena do Mel já se tornou histórica. Histórica. No mundo Icônica. BL. Icônica. E assim, muito melhor que a do original. Que a do original já é legal, mas a do BL, eles entregaram. Ah, mas o que é a cena do Mel? Gente, todo o BL, né, os BLs e GLs, eles têm ali nessa nomenclatura tailandesa, especialmente, chamada de NC, né, NC, que basicamente são as cenas não Adultas. sensuais, sexuais, Sexuais. né? Algumas mais explícitas que outras, aí vai depender do BL, da narrativa, de um monte de Da coisa. produtora, etc. Mas a cena do Mel é exatamente a primeira cena de NC, né, a primeira cena ali de sexo entre eles. E aí, eles entregaram... Porque um dos personagens tá doente, né? Tá Tem uma doente, coisa assim. Ai, o spoiler, gata! Ei! Não vamos entrar em mais detalhes do porquê que calma. tudo aconteceu. Mas enfim. Mas, primeiro que, para além da cena de sexo, eles prepararam essa cena. Essa cena como um todo, ela tem ali, acho que uns 10 minutos. Então é uma cena longa. Sim. 10 minutos, gente, 10 minutos no audiovisual é uma eternidade. Tá? Então é uma cena muito longa, mas ela não é... O que muitos BLs eu vejo, especialmente BLs de agência de produtoras menores, caem num erro, que é, quando vão fazer a cena de sexo, a cena de NC, podem colocar até uma cena gigantesca, mas ela é inútil. Ela é os caras rolando de lá pra cá, Exato. e às vezes Tem desconforto na cena. Desconforto. É um desconforto. Porque a cena não tá indo pra lugar nenhum, mas eles deixam uma cena interminável pra prender as pessoas. Aí não... Sim. Só que não tem narrativa, a luz não acompanha, a música não acompanha, nada acompanha. Essa cena... Nem os atores, nem que é os o atores. problema. Às vezes eles estão entregando até um beijão, língua na garganta, mas Sim. mesmo assim, aquilo, você olha aquilo e você fala, gente, já meio que foi, né? Exato. Corta, etc. Essa cena, ela foi tão bem atuada, roteirizada, dirigida, editada. A edição eu achei primorosa. Então, Parabéns pra quem editou. Uma grande parte dessa cena é uma preparação para o sexo. Então, eles entregam tensão sexual, eles entregam desejo, só olhando, um olhando pra cara do outro. Vulnerabilidade é uma coisa importante, né, amiga? Ali.
vulnerabilidade. Essa é... Tá entendendo? É bem... Você consegue as microexpressões, especialmente do boom. Eu sei que eu pareço enviesada, mas é o que é. Parece enviesada. É o que é. Amamos. Mas desde Chains of Heart, eu tenho... Eu desenvolvo um amor muito rápido por atores e atrizes que eu consigo perceber que eles atuam nas microexpressões. Porque microexpressão, elas geralmente são, até onde eu sei, é o automático. É uma reação né, do corpo Sim. ou das expressões aqui a algo. Então, por exemplo, como eu chamo, incontinência facial. Então a gente pode até estar em silêncio, mas você falou alguma coisa, aquilo bateu errado pra mim, eu, Érica, sou uma vai. pessoa com microexpressões, zero micro, são macroexpressões. Eu também. Porque eu posso ficar quieta, mas meu corpo vai Minha reagir. cara vai falar, sim. Aqui. E atores que atuam em microexpressões significam que eles absorveram o personagem vem além, deles. sim. E o que aquela cena significa. E o Boom é muito bom com microexpressões. Ele é bom. Eu não conhecia ele, né? É. Diferente, Não, a gente não conhecia. E ele me chamou muita atenção, porque ele é muito bom. E não é porque, o Smart... Não, o Smart tá entregando absolutamente tudo também. Mas porque, isso, na ele tem verdade, esse gap de 10 anos de Não, não é idade, por de isso também, experiência. né, amiga? O personagem do Boom é mais exigido, porque ele é quem tá guardando tudo. O outro tá nitidamente, o outro quer ele já desde sempre. Isso não é nem spoiler, isso daí é bem claro desde o início. E o outro que tá ali, né? E ele é muito bom. O Boom é realmente muito bom. Então, eles entregaram toda essa preparação. E aí, quando entra o Mel, que eu não vou dar muito spoiler, mas só assiste. digamos que é uma cena que tem é quase um trisal, né? É o Smart, o Boom e o Mel. E o Mel. E a hora que finalmente entra o Mel... Aonde que Ei, não tô colocando o Mel em lugar nenhum. Uma hora o Mel entra em cena, melhorou? Olha, agora sim. Então, quando o Mel entra em cena, você vê uma mudança no filtro. O filtro fica mais quente. A câmera vai A pra câmera outros muda. lados, né? Aí você tem um acompanhamento de uma música clássica num crescendo. Incrível. Crescendo de música clássica, E que literalmente aquele ápice do... E que vai mudando o corte das cenas também, né? E acompanhando, crescendo, nananana, e o Mel e eles, e a entrega, e a respiração, E tu assistindo assim. e o slow motion. Então, não é sobre, nossa, cena de sexo, eles são muito bonitos, que tesão vendo. Até porque hoje em dia, quase tudo bem, ele tem cena de sexo. Quase todo. Mas não era só isso do tipo, legal, Não. eles estão se pegando, que tesão. Era tipo, eu assisti com a Mari, né, com a nossa Dramaria. A gente gritava e a gente, eu olhando assim, ó. Porque eu olhei pra ele e falei assim, o que acabou? O que é isso? O que foi isso? O que foi essa obra-prima? E aí a cena, quando tem o crescendo da música, clímax deles acaba. Brother. Arrepiada. E eu no avião. Tendo que ficar contida. Eu assim, meu Deus, não. Que pena. Não. Porque a gente assistiu na minha casa e a gente... Berrando. Os vizinhos, se o vizinho saiu na hora no hall, menina, eles ouviram absurdos. Tudo. Porque a gente gritava porque era disso. Não era gritava do, ei, gostou? Não. Não, era gritava do tipo, quê? Arte. Artistas. Então, assim, se vocês estavam em dúvida, play in Top Form The Series. O diretor já avisou que daqui pra frente vai ser só pra trás. Que esse foi o último episódio em que a gente viu o Akin, que é o personagem do Boom, sorrindo e realizado. Que a partir de agora vai ter ele chorando em todo episódio. Às vezes um choro de alegria, às vezes um choro de alegria. Mas daqui pra frente vai ser só pra trás. Ai, me diz uma coisa dessa. Eu não quero sofrer. Daqui pra frente vai ser só pra trás. E são 11 episódios, pelo que eu vi, né? A gente tá só no quarto. Na verdade, quinto hoje ou amanhã? Ou quinto amanhã até a gravação do episódio. Quando o episódio sair, já vai ter saído o quinto episódio e talvez o sexto também. Ai, não. Me diz que eu vou sofrer a partir de agora. Sim. A partir de agora, né, sofrimento. Então a gente vai adicionar esse drama. Mas se vocês tinham dúvida, deem play em Top Form The Series. Cara, Smart Boom merecem o mundo, nitidamente. Eles estão fazendo, estão crescendo, né? Estão crescendo, estão entregando o fãs. Nossa, o fanservice. De qualidade. Amamos. Somos Entendeu? fãs, queremos ser servidas. Ponto final. É isso. Tá? Mas tem problematização no fanservice. Tem. Mas sobre Smart Boom eu vou... Tem. Minha louca, você sabe que tem. Você sabe, Sei que sabe tem. que tem. Não, nesse momento não O quero nosso, saber. o nosso lado jornalistas e acadêmicas está Começa jornalista, agora tchau. e terminou fã de Lulo. Terminou fã obcecada. Viu como dá pra fazer os dois? Dá pra fazer mesmo. Dá pra fazer os dois. Ó, se dá. Ou se dá.
E quem sabe aqui um dia vamos manifestar, porque Café com Soju a gente manifesta. A gente vai manifestar Smart Boom no Café com Soju. Nossa! A gente vai manifestar Smart Boom dando um shout-out pra Quimera, pra gente. Vamos manifestar? Vamos. Comentem se vocês iriam no Formite do Smart Boom aqui no Brasil. Quem vê Top Form vai querer ir no Formite amanhã. Amiga. Amanhã. Tá? Mas Aqui, ó, tudo levando passagem mel. pra Tailândia aqui, ó. Quanto tá pra eu ver Smart Boom? Entendeu? Então, um grande golaço da WeTV. WeTV, estamos de olho aí, E logo porque no início do ano, né? logo no início do ano, se não ganhar grandes premiações de final de ano, começo do ano que vem, como um dos melhores, eu vou queimar prédios. Até porque, né? Bunzete. Ei! Bunzete. Deixa. Grande ator e artista, precisa ser admirado. Ele ficou na periferia. Não, eu amei. Parece, abrindo parênteses, que teve uma pessoa no Twitter falando assim, não, porque ele sofre etarismo. E eu pensando, 32 anos. Amiga, Mas sofre etarismo. A pessoa não tava mentindo. Não tava. E alguém falou, cara, mas ele nem é velho. Ah, mas pro mundinho velho é. E de fato é. pro mundinho do entretenimento, Não, né? hoje em dia, eu pensei, não, ficou muito tempo mesmo. Pra ter um papel só com uns 30 e tantos anos de sucesso. 10 anos porque na. É, bicha. Tava aí na atividade. Ele foi aquele que, inclusive, deu um selinho no Gun, no primeiro BL de Off Gun. Ninguém lembrava disso. Tem imagens disso. Então, tipo, ele teve presente em círculos e BLs importantes, mas nunca com aquele espaço. Mas que bom que agora teve. Maduro, maravilhoso, artista, dono. Completamente apaixonada. Ei, deixa ela ser fã dos artistas dela. Deixa ela. Amiga, eu amei o papo. Amei que você veio. Nosso dia do jornalismo. Arrasamos. Comemoramos. Eu achando que tava morta por dentro, cansada, de jet lag, mas não, tá Amei. ótimo. Fale pra sua câmera onde Oi. a galera acha seu trabalho, o que você tem pra divulgar. Temos newsletter, temos. Inclusive, Fale saiu de hoje. tudo. Saiu hoje Amo. newsletter falando mal das gringas que falaram mal das brasileiras no show do Stray Kids. Inclusive, que bom gancho, porque já dando um spoiler, a gente vai trazer aqui intérprete do show do Stray Kids pra conversar com a galera no próximo chique. episódio. Vai ter informações. A gente vai, porque, mas já vai ter passado 3 semanas do show do Stray Kids. Se vocês superaram o problema de vocês, Exato. mentalmente eu ainda tô lá. Eu também. Espero ter ajudado. Exatamente. Então falaremos sobre a experiência Stray Então, a Kids. newsletter toda segunda, notícias do UOL, é só ir lá seguir Universo K-Pop no WhatsApp e Mimiverso. Mimi, ADM, como vocês quiserem. Ela. Pode chamar de qualquer coisa. Ela. Tô aceitando. Amiga, amei. Você gostou da nossa nova casa? Amei a nova casa, fiquei muito contente de ter sido chamada, convidada, Óbvio. adorei. A hora que eu vi que você tava em São Paulo, eu falei, pois, Venha. não sei o que você vai fazer quarta, mas mentira, eu sei que você vai fazer quarta, gravar comigo. Foi literalmente assim que eu mandei. Foi mesmo. Eu não convido mais, eu só falo, você E aí, sabe? quando ela perguntou se eu queria falar de alguma coisa, eu falei, não. Aí depois, top form. Aí eu fiquei tipo, porra! Vamos falar. Então, espero que vocês tenham gostado. Bem-vindos não, né? Porque já estamos no final. Espero que vocês tenham gostado do nosso especial Dia do Jornalista aqui com as nossas representantes jornalísticas na mesa e, né, como correspondentes. Não esqueçam de seguir toda a nossa equipe aqui, Café com Soju, Dramaria, Hub Boys Love, Hub Girls Love, Just Julius, Rocio Pike, Erika Imenes e Quimera Mídia BR, trazendo aí coisas pra vocês. Não esqueçam de acompanhar minha coluna no portal da Perifacom, Ásia e Racialidades. Eu tô um pouco atrasada em umas matérias novas aí, mas eu tava organizando. Foi culpa do Stray Kids e da vida, gente. Eu vivi em função do Stray Kids nas últimas semanas. Mas tem coisas novas, vem aí, está vindo aí e seguirá vindo aí. Então espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem gostando e acompanhando as matérias no portal Perifacom também. E até o próximo episódio de Café com Soju. Annyeong. Tchauzinho. Bye.